episódio 1, Correndo Atrás da História. Em 2020, a Zona de Arte da Periferia, ZAP 18, completou 18 anos de vida. A ZAP 18 é um espaço multiuso que abriga os ensaios do grupo, oficinas livres, especialmente de teatro, e se abre para o público em apresentações regulares do seu repertório e também de artistas convidados e interessados. Durante a pandemia de Covid-19, que acomete o mundo desde 2019 e chegou ao Brasil em 2020, a ZAP 18 suspendeu suas atividades presenciais e o nosso galpão Cor de Terra está fechado desde março de 2020. Durante o isolamento, circunstancialmente por estar na casa de minha mãe, personagem importante dessa história que eu logo apresentarei, eu frequento solitário a ZAP 18, pois ela fica apenas a 6 quarteirões de distância da minha moradia provisória. Aproveitando esse tempo para organizar o acervo do grupo, seus figurinos, cenários, objetos de cena, equipamentos de luz, de som, eu me deparo com um velho arquivo de madeira em um canto do mezanino da ZAP 18. O arquivo tem 4 gavetas recheadas de rastros da memória da ZAP 18. Encontro cartazes, fotografias, matérias de jornal, textos de teatro. Além deles, filmagens de espetáculos em fitas VHS, trilhas sonoras em fitas cassete, alguns CDs e DVDs. São muitos materiais diversos e dispersos. Começo a organizar esse material pensando que talvez esses tempos estranhos de isolamento social e ausência do público durem mais do que gostaríamos e que a gente vai viver um tempo ainda entre a nostalgia e as incertezas de como será o nosso futuro. Mas para contar a história dos 18 anos da ZAP 18 é preciso voltar no tempo, voltar bastante no tempo, até o fim dos anos 70, quando Carlos Rocha, Adir Assunção, Luiz Maia e Hélio Zolini se unem na criação de um grupo de artistas interessados em um teatro calcado no trabalho físico dos seus atores e atrizes. Assim surge a companhia Sonho e Drama Folias Bananas. Adir, Elinho, Luiz, eu, Nelly e Teu da Bara, que na verdade é o sexteto inicial, que seria o que seria a pré-história da Sonho e Drama, que no começo o grupo, quer dizer, como o grupo tinha um nome composto, chamava Companhia Sonho e Drama Folias Banana. E o curioso é que no início o grupo assumiu mais o segundo nome, que é o Folias Banana. Sonho e Drama vai ser só um tempo depois, quando a gente o grupo vai ter uma reformulada e a gente assume um outro caminho, com um novo coletivo também, que na verdade nessa segunda parte só fica eu e Luiz, né, que as outras pessoas deixam o grupo. Bom, quer dizer, na verdade esse começo, eu acho que a coisa mais importante desse encontro da gente, eu acho que está presa à necessidade que a gente tinha de estudar, de pesquisar, de experimentar. Quer dizer, eu acho que isso, de um certo sentido, é o que nos conecta, né? Quer dizer, a gente decide fazer teatro na cidade no momento em que a produção da cidade é uma coisa muito fechada. A gente tem, quer dizer, já tínhamos como uma boa, diria até uma ótima referência, que era o Eide, né? Quer dizer, o Eide, o nosso velho Eide Ribeiro já estava na ativa, ou seja, era uma referência que a gente tinha. Mas tirando o Eide, assim, a produção na cidade era uma coisa muito, muito pobre em termos de experimento, em termos de busca, em termos de... né? E a gente tinha
desde o princípio, e é uma coisa que também, que num certo sentido, se choca com algumas coisas na cidade. A gente tinha um desejo muito grande de voltar a experimentar a trajetória de grupo, que era uma coisa exterminada, não era só na cidade, exterminada no país. Quer dizer, a gente ainda estava no meio da ditadura militar. As grandes referências de grupo no Brasil tinham sido expulsas, exiladas do país, né, que é a Oficina, né, e o Arena. Então a gente tinha um buraco com relação a essa perspectiva de grupo, e que era uma coisa que nos interessava, a mim pessoalmente me interessava vivamente. Então a gente passou a encontrar, a discutir, e de repente a gente resolveu formar um núcleo de trabalho, né? Agora, é tão curioso esse início que a gente deve ter ficado praticamente 2 anos junto, e a gente não enquanto esse coletivo, essas 6 pessoas, a gente não conseguiu fazer nenhum espetáculo. Quer dizer, depois eu até passei a entender que, na verdade, a gente não queria mesmo fazer espetáculo. A gente queria, naquele momento, era ensaiar. Então era uma coisa absolutamente... A gente tinha ao mesmo tempo que tinha uma situação relativamente precária, principalmente com relação a questões financeiras, a condições de produção, né? Mas a gente tinha uma dedicação imensa ao trabalho. A gente ocupou durante um período, na verdade a gente invadiu uma sala do 2º andar da Fafiche, uma sala até grande, transformou ela numa espécie de um pequeno estúdio, um pequeno teatro, e a gente, em geral, ficava 8 horas enfiado dentro dessa sala, ensaiando. Eu acho que quando a gente inicia a segunda fase da ação e drama, eu acho que as marcas estão todas dadas, né? Quer dizer, eu acho que a opção pela ideia de grupo, né? Quer dizer, só fez crescer a partir da experimentação, né? A busca pela linguagem é uma coisa que também só fez crescer, a inquietação é uma coisa que só fez crescer, né? A busca de um teatro não convencional, sem nenhuma coisa pré-estabelecida antes. Eu passo a dirigir, né? Que já era muito a minha inquietação desde o começo, né? Ainda nessa fase do Folias Banana, a gente faz um infantil, que foi direção minha e adaptação minha, que também já é uma coisa recorrente, né, a questão das adaptações, a questão da minha relação com a literatura. Carlão está se referindo ao espetáculo infantil A Conquista do Dia. Aqui um registro raro do espetáculo. Carlão é esse à direita, segurando as estrelas sobre o rosto. Aqui outro registro do Folias Banana. Carlão encena no espetáculo Triptolemo 17. Já nos anos 80, o grupo prefere deixar de lado a parte tropicalista de seu nome e se assume apenas como Companhia Sonho e Drama. É justamente aí que Carlos Rocha, o Carlão, vai conhecer a Cida Falabella, e juntos, além da rotina criativa dos ensaios e espetáculos do novo grupo, irão se casar e ter 3 filhos. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Gustavo, o primeiro filho do casal Cida e Carlão. Além de mim, Francisco e Luna completam a família. Aqui, ao contar a história da Sonho e Drama e também da Zona de Arte da Periferia, fica impossível não falar de Carlão e Cida, mas também da minha história, como artista e integrante da ZAP 18, nesses 18 anos de trajetória. É importante que eu diga, no entanto, que tem muito mais gente presente nessa história, e eu espero não ser injusto com essas pessoas.
E eu peço desculpas de saída, porque é provável que eu seja. Na imersão pelos arquivos da ZAP, encontro uma fita VHS com um portfólio da companhia Sonho e Drama com a locução da atriz Elisa Santana. As imagens estão bastante comprometidas com a passagem do tempo, mas valem como registro histórico. A companhia Sonho e Drama, criada há mais de 10 anos, percorre um caminho singular no Teatro Mineiro. Seus trabalhos têm sempre como espinha dorsal o ator, o despojamento e a plasticidade cênica, passando por Kafka, Guimarães Rosa, Brecht e o homem contemporâneo, inspirando imagens poéticas vigorosas que transcendem o cotidiano do teatro e instigam o espectador. O processo de Franz Kafka, adaptado e encenado em 1981, focaliza um homem comum, gerente de um banco, Joseph K., às voltas com o sistema judicial. O trabalho, segundo críticas, é o próprio Kafka, profundo nas expressões e cheio de movimentos de inspiração contagiosa. Vanguarda e criatividade num espetáculo muito bonito. A Metamorfose também, de Franz Kafka, foi adaptada e encenada em 1983. A peça conta a história de Gregor Samsa, um caixeiro viajante que numa certa manhã se vê transformado num terrível inseto. A Metamorfose privilegiou justamente o aspecto da situação do artista dentro da família e da sociedade moderna. É possível observar nos primeiros trabalhos da companhia Sonho e Drama a prevalência de adaptações de textos da literatura para o palco. Além das direções, Carlão também era responsável pelas adaptações dos textos literários. Eu tinha um pouco de pé atrás com textos prontos, textos teatrais prontos. E tinha essa coisa muito forte da coisa da literatura. Então, eu acho que foi até com uma certa naturalidade que me veio a ideia de adaptar, de a partir de uma coisa consolidada, adaptar para o palco. Nessa época, foi o período que eu estava lendo, alguma coisa era relendo. Mas eu estava, nessa época, dedicado a ler o máximo de coisa possível do Kafka. Tudo possível do Kafka eu estava lendo. E eu tinha lido, e a primeira coisa do Kafka que tinha me encantado com relação a teatro, e ainda bem que eu não foi a primeira coisa que eu tentei fazer, foi a Metamorfose, que era um trem dificílimo, né? Que eu fui ver como era difícil muitos anos depois, quando a gente foi efetivamente fazer. Um dos grandes sucessos da companhia, Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, foi adaptado e encenado em 1985. A trajetória de Riobaldo pelo sertão mineiro foi visto pela crítica Vivian Landor, da Folha de São Paulo,
como um espetáculo de sugestões originais e belas. Um monte de terra a desempenhar inúmeras funções. Um cuidadoso jogo de movimentos coreográficos em que se empenharam os atores. O diretor faz das cenas um show coletivo esteticamente perfeito. Vigia, o Manuelzinho da Flor já acabou de fazer a música. E veja, aquele lá, lindo. Isso aqui é um passarinho mais bonito e engraçadinho. E abaixo e acima. Ainda sobre Grande Sertão Veredas, no Jornal da Tarde do dia 3 de agosto de 1985, o crítico Alberto Guzik escreve: para conduzir a atenção do espectador rumo à arte dos intérpretes, Rocha contou com um belo cenário de Niura Belavinha e da companhia Som e Drama, que quase num signo zen resumiram no solitário e altivo monte de terra vermelha os gerais vistos pelos olhos de Guimarães Rosa. Talvez a adaptação de maior repercussão do meu trabalho com ação e drama, nessa década de trabalho, foi Grande Sertão Veredas, né, que foi um trabalho de 9 meses de ensaio, né, um texto imenso, né, uma adaptação alucinada de grande, um texto imenso. Só para fazer o primeiro texto de adaptação eu gastei 2 meses, e isso não conta desses 9. Depois a gente ainda ensaiou 9 meses, e sendo que nesses 9 meses, os últimos 3 meses a gente trabalhava 8 horas de ensaio por dia, incluindo 6 horas de ensaio no sábado. Só parávamos no domingo para exaustão de todo mundo e quase morte do diretor. Eu acho que as opções pelas adaptações, elas estão, quer dizer, estão presas a esse passado de ávido leitor, preso a um certo desconforto com relação a textos prontos, mas principalmente, eu diria até que mais o fator principal era a possibilidade da liberdade de criação que a adaptação dava, né? A possibilidade de você inventar o espetáculo, né? Consolidar o espetáculo, né? Definir o que você queria enquanto diálogos, enquanto cenas, enquanto cenografia, enquanto personagens que você queria ou não queria, né? Então, a ideia da adaptação, ela sempre se pôs para mim como um grande campo de liberdade. Antígona, tragédia grega de Sófocles na versão de Brecht, foi montada em 1987. A peça confronta a personagem Antígona com seu tio Creonte. Essa defende a desobediência civil, enquanto o tio e monarca cuida de projetar inflexíveis razões do Estado com rigor. Para Alberto Guzik, crítico do Estado de São Paulo, o espetáculo encena passagens de grande beleza plástica, momentos de intensa expressividade. Já Luiz Alberto Gonçalves, numa crítica publicada no Estado de Minas em janeiro de 87, diz: ao buscar obstinadamente uma nova linguagem teatral, a companhia Sonho e Drama acaba oferecendo às personagens dos textos de Brecht as condições necessárias para que se expressem por meio de uma linguagem rigorosamente contemporânea. E ao público, acaba dedicando um belo espetáculo.
aceitarias dizer publicamente, evitando-te um severo castigo, que estás arrependida do que fizeste? Por que é tão obstinada? Porque creio na eficácia do exame. Um desenho meu com um cachorro super-herói de capa e tudo foi incluído no programa e no cartaz da peça Vida de Cachorro. O crítico Marcelo Castilho Avelar elogia a peça no estado de Minas no dia 29 de abril de 1989. Vida de Cachorro é lindo, delicioso a nível de emoção e muito cuidadosamente elaborado para contar sua fábula sobre amor à liberdade. Ivan Andrés reescreve com competência uma das mais antigas fábulas da humanidade, a história do cachorro preso e rico e de outro, pobre, mas livre. Vida de Cachorro é um momento importante para a trajetória do grupo, pois Carlos Rocha, diretor responsável por todas as encenações da companhia Sonho Drama até então, decide sair do grupo e seguir outros caminhos. Com ele, também o ator Paulo Lisboa deixa o grupo e juntos, Carlão e Paulão encenam a Toca e Josefina, a cantora, na sequência. Após a saída de Carlão, a companhia Sonho Drama se reorganiza e Cida Falabella assume as direções artísticas dos trabalhos. Vida de cachorro, sem dó, sem ela inteira, é vida danada de boa, e a gente queira ou não queira, aprende a viver à toa, aprende a viver à toa. Vida de Cachorro se manteve no repertório da Sonho Drama e sua estética despojada, com cenários leves, compostos por algumas telas e poucas trocas de figurino, permitiram que ele circulasse por pátios de escola e outros espaços alternativos, também pelo interior do estado. Seu despojamento foi fundamental para sua sobrevida. Para o grupo recém-reformulado, foi importante ter um trabalho com essa flexibilidade. Nós, da companhia Sonho Drama, vamos contar para vocês a história de duas cachorrinhas, Matilde e Jolie. E a história começa assim, 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 assim. Bom, a gente estava no processo da montagem de um espetáculo que a gente intitulou Cabeça Dinossauro. Ele era inspirado no disco dos Titãs, homônimo, né? E falava um pouco sobre esse homem contemporâneo, perdido na selva das cidades. Era a história de um yuppie, né? Que na época, aqueles jovens empreendedores que se davam bem no mundo dos negócios, no mundo das comunicações, e esse homem de repente começa a entrar num processo meio de volta a um estado primitivo, é um pouco urro, né? Que depois até o Carlão montou. E a gente estava nesse processo. Eu lembro que a gente ensaiava num lugar super apertado, era um estúdio de fotografia ali no Santa Efigênia, e no meio desse processo tudo muito difícil, sem recursos, muitas crises também de liderança dentro do grupo. Enfim, acho que também as mulheres já estavam questionando um pouco uma certa pegada assim dos personagens masculinos estarem muito mais bem construídos. Existia algum debate assim sobre isso, e nesse processo a gente, então, o trabalho não foi para frente. O Carlão resolveu, né, sair e posteriormente montar um trabalho com o Paulão, inspirado no Kafka, e meio que o processo do fim do espetáculo poderia significar também o fim do grupo. Só que nós, né, eu no caso, Simone Ordones, Elisa Santana, a gente avaliava que não tinha motivo para acabar com o grupo. A gente tinha acabado de
estrear 1 ano e meio, 2 anos antes, o espetáculo Vida de Cachorro, um infantil, com o texto da Ivana Andrés, que o Carlão tinha dirigido, um espetáculo que fez muito sucesso, a gente manteve por mais de 5 anos em cartaz, e a gente resolveu assumir a bronca de manter o grupo, né, com a saída do Carlão e Paulão, que eram assim, figuras centrais nas criações anteriores, sobretudo Antígona, né, que houve um grande destaque para o papel do Paulão Lisboa, que já não está mais entre nós, e enfim, aí foi um processo muito desgastante. Eu estava grávida da minha terceira filha, né? Meu terceiro filho de uma menina, da Luna, mas a gente resolveu assumir, então, o passado, o passivo do grupo e seguir. E a gente, então, pactuou que seguiria com Vida de Cachorro. Vida de Cachorro participou de um projeto na época que chamava Arte Cênica na Escola. Deu muito certo fazer esse projeto porque ele manteve as pessoas recebendo, porque na época era um projeto patrocinado, então a gente participou de todo o edital, publicamos, fizemos uma pequena publicação do livro, o texto da Ivana Andrés, e a partir daí a gente acho que herda muito, né, fortemente a característica de adaptação de obras literárias para o teatro, mas a gente redireciona para a cultura mineira e brasileira. Acho que isso foi uma virada importante, assim. E a partir daí a gente tenta reconstruir as nossas bases. Em 1990, o grupo encena A Casa do Girassol Vermelho, adaptação de 3 contos do realismo fantástico do escritor mineiro Murilo Rubião. Era uma escolha ousada e uma primeira direção bastante turbulenta para a estreante Cida Falabella. A escolha da direção foi meio que assim, unidunité, sei lá, meio minguê, tô brincando. Foi meio assim, bom, Cida, acho que você tem um pouco mais de experiência, talvez fosse bom você pegar. Então, não foi assim uma escolha, olha, a Cida tem todas as condições de dirigir. Foi meio que uma falta de opção no momento, porque a gente também não queria chamar uma pessoa de fora. O Carlão vinha, né, com uma carreira muito forte como diretor dentro do grupo, e de fato era um risco muito grande a gente assumir. Conseguimos levar o espetáculo para várias regionais de Belo Horizonte. Então o espetáculo estreou e depois ele foi se adaptando a uma mambembice pelos centros culturais já existentes, espaços alternativos, que foi muito desafiante, porque a Casa do Girassol era um espetáculo ainda clássico, assim, palco, iluminação, o cenário era muito simples, inspirado também nos últimos trabalhos da Sonho e Drama. E a gente também teve uma sorte de ir para um festival na Venezuela. Acontecia em Puerto La Cruz e várias cidades da Venezuela. Então lá também nós nos apresentamos em 4 cidades da Venezuela. Foi incrível. Roberto? Deve haver um engano. Ninguém nunca me chamou por esse nome. Tudo passou, João. Chamo Godofredo. Engana-se, Robério. Não lhe virá o esquecimento. Quem disse que não virá? Quem? Pode gritar. O restaurante está vazio. E por que está vazio? Só nós 2 frequentamos este restaurante. Que papai comprou para você! A crítica ruim que nós recebemos aqui foi terrível. A crítica caiu de pau, era o tempo que a gente ligava para a crítica, né? Porque depois a gente parou de se basear nessa crítica de grandes jornais e tal. Ela foi muito, muito cruel com a gente, falou muito mal do espetáculo. O espetáculo tinha muitos problemas mesmo, sobretudo porque a gente ensaiava num espaço pequeno, íntimo, e dali a gente foi estrear num teatro Francisco Nunes, com aquele palco gigantesco, com 1 dia de ensaio. E eu falo que dali eu tirei grandes lições, sobretudo com criar uma relação entre o espaço que você está ensaiando e o espaço de estreia, que eu acho que a gente vem realizar depois na ZAP 18 da maneira melhor possível para um diretor e para um corpo de atores, que é estar em casa e fazer tudo ali.
Então foi uma grande estreia, vamos dizer assim, com todas as crises, né? Dizem que para os artistas, às vezes os fracassos ensinam mais do que as vitórias. Então ele foi um trabalho que teve um início meio difícil, mas que depois ele foi muito importante para a gente. Viajou, né, internacionalmente, fez vários espaços em Belo Horizonte, e aquilo fortaleceu esse novo caminho do grupo. Caminho da Roça flertava com arquétipos da vida interiorana e acessava as memórias de formação dos atores em cena. Um espetáculo delicado, divertido, que trazia uma sensação de compartilhamento com a plateia, que se deliciava com as cenas de coroação de Nossa Senhora Aparecida, a morte de um passarinho, o morador de rua folclórico meio doidinho e a parábola A Pedra de Ouro, que mostrava a ganância de 3 irmãs que se deixavam seduzir pelo diabo e a promessa de fortuna fácil com uma grande pedra de ouro. No fim da peça, um animado leilão de produtos mineiros doados por algum patrocinador animava a plateia e fazia com que todo mundo colocasse a mão no bolso e ajudasse a aumentar o borderô dos ingressos das apresentações. Essa prece nesse dia em que vimos coroados, Virgem Mãe, Ave Maria. Ó Virgem Imaculada, Senhora da Conceição, aceite essa palma em sinal de gratidão. Traja ao céu de esplendores o manto e as estrelas no céu a brilhar. Vem no hino louvores cantando e a Maria louvores cantar. Louvemos, louvemos, Santa Mãe do Redentor, aceite de sua filha essa coroa de flor. O céu é minha pátria, onde irei unir a alma luminosa, é minha E a gente ocupava simplesmente um lugar, um salão magnífico no 8º andar da Fafiche. E lá é que a gente ensaiava o Caminho da Rosa. Foi incrível poder estar lá nesse lugar, assim. Nessa época também, entre 91, surge o movimento de teatro de grupo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas muito baseado em Belo Horizonte. E tudo isso foi um momento de grande, assim, transformação na cidade, né? O Patrus chega à prefeitura, então o governo do PT chega à prefeitura, com uma visão também de descentralização, de espaços culturais na periferia, um fundo municipal comunitário, nós ganhamos o nosso primeiro fundo municipal. Então, foi um momento de grande pujança cultural e isso fez muito bem a gente. E esse novo trabalho foi inspirado no trabalho de uma professora, Vera Lúcia Felício, da PUC Minas, sobre os contadores de história do Vale do Jequitinhonha. A gente já tinha uma relação com o Vale e com o festival, com os festivais do Vale do Jequitinhonha.
desde do Vida de Cachorro, a Casa do Girassol, a gente começou a ser convidado para ir a festivais, né, encontrando com João das Neves, com Titane, com vários artistas mineiros da música. E foi também um momento de viver muito aquela cultura maravilhosa do Vale, aquela cultura musical. E tudo isso acho que impregnou a gente para fazer a escolha desse próximo trabalho, que era um trabalho profundamente arraigado na cultura mineira, brasileira. E esse texto da Vera Lúcia, ela coletava histórias dos contadores do Vale e fazia uma reflexão teórica sobre o contador. E no final tinham várias histórias que ela compilou. E é muito interessante porque ela fazia a ponte entre as histórias do Vale e as histórias fantásticas e algumas histórias portuguesas, né? Vou ficar aqui. Aqui, ó. Essa pedra de ouro é de vocês. Se vocês ficassem lá mais seu pai, vocês arrumavam uma fortuna dessa? Não arrumava, não. Isso aí é seu. E a história da pedra de ouro que a gente escolheu é inspirada nas 3 argolas de ouro, uma história do Eça de Queiroz recolhida também vamos dizer assim, das raízes portuguesas. E esse trabalho também teve uma trajetória interessante. Nós ousamos fazer uns horários alternativos lá no extinto Teatro Klaus Viana, né, para nossa tristeza, um teatro que foi trocado pelo espaço que hoje é o prédio do Bradesco, ali no centro da cidade, que era o nosso teatro municipal, que foi destruído, né, numa dessas destruições do nosso patrimônio material e imaterial, trocado pelo Teatro Klaus Viana, dentro do prédio da Telemig Celular, e hoje um tribunal de contas que não teve interesse em manter no seu espaço um teatro funcionando. Oi? Se eu bebesse uma cachaça, eu pegava essa pedra, senhor. É de veras. Que nós bebesse uma cachaça, nós tirava ela. Será que é uma venda aqui por perto? Oi, você tu olhar, eu fico aqui vigiando a pedra. Vão! Vão! E elas foram atrás da cachaça. E enquanto isso, a mais velha pensava: quando é chegar aqui, eu passo fogo nessa, bebo a cachaça e fico a pedra só pra mim, sozinha. Em 1993, a companhia Sonho e Drama põe em cena O Pastelão e a Torta, espetáculo de rua inspirado num canovaccio da comédia dell'arte italiana. O espetáculo marca a primeira direção da atriz Simone Ordones à frente do grupo. Já no ano seguinte, a Sonho e Drama homenageia a memória do escritor mineiro Aníbal Machado, com o espetáculo Aníbal 487, que transitava entre a literatura de Aníbal e sua vida pessoal. O espetáculo foi concebido para um espaço alternativo e era encenado no casarão da Academia Mineira de Letras. E já era aquela ideia de teatro convivial, que eu também sempre gostei tanto, né? Já estava lá no Aníbal Machado 487, que é o endereço dele no Rio de Janeiro, na Visconde de Pirajá 487, onde aconteciam as famosas domingadas do Aníbal. Então a gente misturou um pouco trechos da obra, trabalhamos também com 2 contadoras de história, do grupo Tudo Era Uma Vez, com Dora Guimarães e Elisa Almeida,
E é um trabalho muito, muito delicado também. E era para, se não me engano, cabia em torno de 30, 40 pessoas. Aí terminava com uma domingada, servia batida de maracujá, de limão, que eles serviam na casa do Aníbal. E eu lembro que eu fiz o figurino, era um figurino todo em preto e branco, bem nostálgico. Terminava com um samba, com Que Roupa Eu Vou, convidando as pessoas que era um pouco a passagem do Aníbal, né, a morte dele, que ele fala, então era só isso? Perto dele morrer, ele fala, mas então a vida é só isso, acabou. Aí, 2 anos depois, nós fizemos A Bonequinha Preta, que era uma adaptação do livro da Dona Laíde Lisboa, que também era amiga da minha mãe, próxima. Então tivemos a sorte de conviver com esses autores. Tivemos a sorte de conviver com o Murilo Rubião, ir no apartamento dele, conversar com ele, levá-lo ao teatro para assistir a peça. E Dona Laíde também, uma senhorinha linda. E a adaptação, aí nesse caso eu já saí um pouco dessa parte de escrever. Coube ao Sérgio Abrita, que fez uma atualização incrível da história, criou novos personagens, como a bonequinha Naná, como o cachorro Peteleco. Foi deslumbrante fazer a Bonequinha Preta. Tivemos uma condição muito legal também com a Maria Alice Martins, que também já fez a sua passagem esse ano, infelizmente, passado por Covid. A Maria Alice esteve à frente do Centro Cultural do SESI Minas e ela conseguiu patrocínio para a peça. Então nós tivemos a condição de ensaiar lá, tivemos condições de fazer uma linda trilha sonora com Gil Amâncio, Mauro Rodrigues, preparação corporal, puxando pela questão circense. Era um tempo que o teatro infantil fazia temporadas longas, a gente fazia sábado às 16 ou 16h30, me lembro, e domingo 2 sessões, às 10h30 e 16h30. Então, assim, é impensável hoje isso acontecer, infelizmente, mas as sessões de domingo de manhã, um teatro de 600 lugares eram lotadas, então... Marieta, o isolamento, pai! Ai, não deixa eu quero me descobrir que seja bom pra se ouvir. E minha boneca, quando escute, faço logo a sorrir. Quero me descobrir que seja bom pra se ouvir. Minha boneca quando escute faz logo a sorrir. Então, o que é que meu pregado na parede anda a lagartixa, o relógio. Puxa, como você é inteligente! Mas a resposta da Naná também foi muito boa. Maria Madalena foi ao sítio de Belém. Maria Madalena foi ao sítio de Belém para bater. Está unido, balança o seu vestido do lado pro outro. Assim é muito bom. Pra frente, pra trás. Eu quero é muito mais. Dorindola, dorindola. Quem ficar de perna aberta vai se rebolar. E de 96, quando a gente começou a Bonequinha Preta até 98, final de 98, a gente fez uma coisa incrível, que foi um projeto cultural
chamada Estação Santa Luzia. Por quê? De novo, estávamos sem sede, a Fafiche foi ficando uma coisa inviável, nós tínhamos parecia um corredor, era um lugar, na verdade, que servia de apoio à cantina, era um lugar de botar panelas e tal, então as nossas coisas estavam tudo socadas nesse lugar. A sala da capoeira, a gente acabou perdendo essa sala também, e a gente, então, tinha material em Belo Horizonte, mas a Elisa Santana, né, uma das atrizes principais dessa formação aí, desde a antiga Sonho e Drama e até essa nova, a Elisa de Santa Luzia, né, luziense, falou muito desse espaço cultural lá, que era uma estação antiga na Cidade Baixa de Santa Luzia. E ela tinha uma relação com o secretário de Cultura, José Eustáquio Giovannini, com o prefeito Wilson, e a gente começou um trabalho, então, muito influenciado também pelo movimento de grupo, pelos movimentos internacionais de grupos, né? Toda essa questão das sedes. Entre nós, o primeiro grupo que teve uma sede foi o Grupo Galpão, e a gente sabe, o Galpão fala muito isso, como o impacto que isso teve na vida deles. Então, assim, para nós ter uma sede, estar no espaço, construir com a comunidade era o sonho, né? E isso aconteceu muito em Santa Luzia. E também esse atravessamento pela questão social ficou muito forte em Santa Luzia. Para mim, assim, eu vejo que a ZAP nasceu muito a partir dessa experiência de Santa Luzia, porque era um projeto que acabou dialogando, atendendo as crianças ali, as crianças, né, mais em situação de vulnerabilidade social, que começaram aí a ZAP, e dali a pouco a gente estava escovando dente de criança, dando banho em criança, ajudando a criança a fazer para casa, e a Arinha foi muito ativa nesse ponto, né? Fizemos o Festival de Inverno junto com a Secretaria de Cultura. Foi incrível, assim, com as guardas de congada, missa conga, apresentação de espetáculo de dança em frente à matriz, exibição do Menino Maluquinho em telão gigante. Então foi uma experiência que expandiu a nossa vivência como grupo de teatro para uma vivência de produtores culturais, e também essa relação teatro e sociedade, teatro e realidade. Eu sei que foi chegando gente, as pessoas que moravam no entorno começaram a ficar curiosas e a gente começou a dar oficina, então, para as crianças do entorno. Uhum. Né? E, além das crianças do entorno, a gente começou a criar programação para os adultos do final de semana. Levamos vários espetáculos, né, para serem apresentados lá. Inclusive o Cacá Carvalho e vários outros espetáculos. E Santa Luzia foi criando um certo bochicho em torno. Depois a gente, num festival de inverno, fizemos uma revista do festival, nosso primeiro festival lá, né? Onde a gente levou cinema na praça, onde a gente tentou fazer uma coisa que a gente fez aqui em Belo Horizonte, que é dividir um pouco em regionais. Uhum. E levar para essas regionais em Santa Luzia os espetáculos que estavam no festival. E que foi espetáculos de lá, né, de vários grupos que na época prulavam. São Benedito é um armazém de cultura. Eu acho que Santa Luzia toda. Mas São Benedito foi surpreendente, porque tinha um grupo de dança maravilhoso na época, isso em 93. 92? Não. Datas, gente. 96. 96, 97, que a gente ficou lá. Acho que a gente veio embora em 98. Então, um grupo de dança surpreendente, né? Tinha grupos de teatro nos vários bairros, no Palmital. E a gente fez intercâmbio, inclusive. Então, foi um boom. A cidade começou com a nossa experiência, que a gente tinha de periferia, de viajar muito, né? Como a gente viajou. Até que, por uma questão política, falei, a velha e boa questão política, muda-se a ponte, muda o nome da ponte, da rua. A gente comemoramos 15 anos de existência lá, né? Montamos todo o espaço. E o prefeito ele não era o recém, não. Ele estava candidatando, mas já com muita força. Uhum.
Ele ficou, porque foi em julho, ele virou e falou assim que eu tomar posse, porque eu vou tomar, ele falou, você, aí vocês estão comigo, que ótimo, não sei o que, a gente ficou muito feliz. Só que quando ele entrou, ele simplesmente falou assim, olha, outros grupos querem, vocês são ótimos, mas... Né, porque é muito engraçado essa história de Santa Luzia, que como estava dando muito certo, outras pessoas quiseram, mas sem a mínima experiência. Tanto que depois de nós, a gente foi ao prefeito, falou assim, olha, nós queremos apoio moral. Mas depois de ter deixado a cidade tão viva, culturalmente viva, e vir embora. Né? Agora, Santa Luzia foi interessante. A gente sempre foi muito unido enquanto grupo, mas era interessante isso das pessoas saírem daqui, das pessoas irem lá, e do que a gente começou a entender que a cidade queria, de como todo mundo se articulou para dar as oficinas e né, a gente, eu acho que até coisas de linguagem mesmo. Bom, enfim, porque se tem uma coisa que eu acho interessante, uma das coisas que eu acho interessante que eu aprendi com a Sonho e Drama, depois, a partir de 87, 88, 89, foi essa história de buscar caminhos sempre. Acho que sempre foi isso, né? Mesmo com o Carlão, sempre foi buscar caminhos. Mas depois que ficou a gente, de parar e pensar assim, o que é que a gente vai montar? Nunca ser uma coisa atrás da outra, apesar de muitos viverem com aquela história, daquela história ali, né? O que dava riqueza pra gente. Mas eu acho que Santa Luzia, salvo engano, é um pouco essa história. De aliar teto, que a gente não tinha, mas chegar numa cidade 70 e a gente, com a nossa experiência, eu fico pensando assim, é igual você capinar, você chegar num terreno que está propício, você olha assim, gente, o chão está fértil. Você capinar, né, plantar, botar viçoso e depois ter que ir embora porque a água acabou, não dá para aguar. Aí você vê morrer, né? Vai brotar com outras pessoas, mas que poderia ter sido maravilhoso pra gente, e foi. O tempo que foi, também foi ótimo, né? Sim. E no próximo episódio de Zap 18 anos, nós vamos ver que após a saída de Santa Luzia, o grupo, procurando um novo espaço, encontrou sua casa própria no bairro Serrano. Isso e os novos desafios de uma sede nova, assim como os novos espetáculos. Quase 2 décadas depois da construção desse galpão, fica difícil imaginar que esse chão, onde eu estou pisando, era a passagem da rua de cima até a rua de baixo. E é justamente essa história que a gente vai contar no nosso episódio de número 2. Como essas paredes foram construídas e como depois de quase 20 anos nós estamos aqui fazendo nossos espetáculos, nossos ensaios e recebendo grupos parceiros. Vem com a gente!